Começamos o Liberdade de Opinião e vamos direto para o Rio de Janeiro, onde está o jornalista Sidney Rezende. Sidney, muito bom dia. Senhoras e senhores, Kenzo, bom dia. Sidney, depois de quase 6 anos, o Banco Central elevou ali a taxa básica de juros, a Selic, que estava em 2%, foi para 2,75% ao ano. A equipe do ministro Paulo Guedes afirma que a economia vai andar e anunciou a redução de 10% na alíquota do imposto de importação cobrado sobre eletrônicos, máquinas e equipamentos, com o objetivo de elevar a produtividade no país. Sidney, como é que você vê essa decisão do Banco Central e quais os impactos a economia do Brasil vai sentir com essa decisão? Kenzo, é um ataque frontal tentando matar na raiz a inflação, quer dizer, para evitar que ela parta para um descontrole. Economia não é ciência exata, como muitas pessoas pensam. Tem gente até que questiona que economia não seria ciência ou não é ciência. E a inflação, ela trabalha também com muitos elementos objetivos, mas subjetivos, né, Kenzo? Porque tem o aspecto da emoção. Você compra caro alguma coisa, você começa a achar que está perdendo e você, se é fornecedor, se você é comerciante, se você é distribuidor, você acaba, às vezes, vendendo caro também. E essa cadeia, essa escala de processos, ela pode causar um problema muito grande se você não tentar impedir que ela ocorra. E como nós já tivemos aumentos bastante substanciais nos preços dos alimentos, dos combustíveis, o dólar está alto também, nós temos vários problemas. Mas você me pergunta o efeito disso. Então, se o objetivo do Banco Central foi, de alguma forma, cercar a inflação, colocar um escudo, colocar obstáculos e evitar que ela continue acelerada, e não é errada esta atitude, é o papel como guardião monetário, guardião da moeda brasileira e como um grande administrador, ainda mais agora de forma autônoma, né, para evitar problemas maiores, é inevitável, ao me perguntar o que pode acontecer, de cara eu acho que é terrível para quem hoje está com seu dinheiro contado, quem está endividado, e de 10 famílias, 7 estão com problemas, não estão com seus pagamentos em dia. Então é possível que tenha reflexos nas taxas do cheque especial, tenha reflexos no crédito imobiliário, se alguém está querendo casar agora, comprar uma casa, guardou algum dinheiro, vai pagar mais por isso. Ainda que você diga, Kenzo, poxa, Sidney, mas 0,75 também não é assim, olhando de forma absoluta, um percentual muito grande. Sim, mas se você colocar isso todos os dias, o impacto é muito grande. E existem certas operações financeiras que ela é quase juros sobre juros. Então, o que incide no mês 2 é acima do que você pagou no mês 1. Então, esse, me parece, é o principal obstáculo. As taxas bancárias, os relacionamentos financeiros. No momento de alto desemprego que nós estamos vivendo, no momento de pandemia, de delicadeza total e absoluta na área da saúde e na área da economia, e ninguém está com dinheiro farto, né? Quem tinha reservas já começa a queimar essa reserva. Esse é o impacto que eu observo já de curtíssimo prazo, Kenzo. Sidney, agora o Brasil completou aí 2 meses de vacinação contra a Covid-19. Até agora, quase 10 milhões de pessoas foram imunizadas. O número representa menos de 5% da população. Como referência, durante a campanha de vacinação contra a gripe, em março do ano passado, 1 milhão de brasileiros chegaram a ser imunizados em um único dia, Sidney. Na sua opinião, o ritmo é lento para a velocidade assustadora que a pandemia avança no nosso país? Parte da sua pergunta já está respondido no seu enunciado, né? Nós estamos com um número muito aquém do que já vacinamos no passado, com uma diferença. Nós tínhamos anteriormente a vacina produzidas aqui, uma outra comprada da Índia, já tivemos vacinas compradas de Cuba também e de outros países, mas nós tínhamos vacina. Nesse momento nós não temos vacina. Se nós não temos vacina e não há vacinação ou um programa no ritmo adequado, menos de 5% da população, temos aí um objetivo problema. Mas, Kenzo, nós só temos 2 saídas, não é? Esperar que os contratos assinados, que as compras já encomendadas, que as vacinas cheguem em total prazo, em rápido prazo, para que elas possam ser colocadas à disposição pelo Ministério da Saúde. Enquanto isso não acontece, é esse o grande debate do momento, nós precisamos de ações de toda a ordem. A mais simples, e pode parecer chata, a mais à mão, é usar máscara, álcool em gel, evitar aglomeração
população, não prejudicar os guerreiros profissionais da saúde que estão na linha de frente, que estão exaustos. Você acompanhou já há algumas semanas o governador da Bahia chorando, emocionado, com o mesmo espírito do secretário Gabardo, que também se emocionou, se descontrolou, ambos na seguinte linha: o que podemos fazer mais? É preciso que a sociedade entenda o seu papel. Esse é um primeiro degrau, que a sociedade realmente acredite que existe uma pandemia, que ela está perversa, ela está atacando a tudo e a todos. Nós estamos aí com um número, com a inclusão do que agora a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul atualizou, com 3.149 casos ontem. Se você tirasse esses 501 óbitos no Rio Grande do Sul, teríamos 2.648 pessoas mortas num só dia. É um número muito alto. O segundo degrau é uma ação conjunta da União com os estados, que a gente chama de entes federativos, e com os prefeitos, todos juntos, com campanha publicitária, com informações, pedindo a todos os agentes que têm capacidade junto à internet, que são líderes sindicais, que são líderes de associações, são líderes dos seus bairros, pessoas que são influentes, para que todos nós juntos façamos uma gigantesca campanha. E a última medida é a mais polêmica, seriam estas ações mais radicais, que vão do que já temos hoje até um eventual lockdown mais adiante, que seja de 10 a 15 dias, porque se nós não fizermos um pouquinho de cada uma dessas três coisas, não adiantará. Embora o ideal fosse chegar às vacinas, fazer o programa de vacinação e aguardar pelo menos uns 30 dias para já termos algum resultado. Agora, Sidney, o Brasil sempre foi reconhecido ali como um dos países com maior cobertura de vacinação em todo o mundo, realizado, então, pelo Sistema Único de Saúde, o Sistema Público de Saúde, né? Por que esse cenário mudou, Sidney? Mudou, primeiro porque não temos as vacinas em quantidade, mudou porque ocorreram atrasos de toda a ordem, inclusive do governo federal, no momento da compra das vacinas que inicialmente poderiam ter impedido a propagação da doença, e nós não fizemos, através de uma central de regulação nacional, o controle da situação. A Fiocruz, há poucos dias, há 2, se eu não estou enganado, divulgou um gráfico que mostra claramente que tínhamos polos mais graves em certas regiões do Brasil, em certos estados, em certas localizações, e gradativamente, com o passar dos meses, isso foi se alastrando, porque a livre circulação aconteceu e isso é um grande impedimento. Vou dar um exemplo também de como a população pode ajudar em sintonia com as autoridades. Em Portugal, não faz muito tempo, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa, que é o atual presidente da República Portuguesa, ele foi até a TV pedir desculpas, porque ele havia liberado que as famílias pudessem se reunir no Natal, naquelas festas de fim de ano. E ele disse: eu errei, eu não deveria ter permitido, eu peço desculpas, eu não poderia ter feito aquilo que nós fizemos, mas agora precisamos que todos nós juntos enfrentemos isso. E Portugal deu uma virada, uma grande demonstração. Não pense, Kenzo, que os portugueses fizeram com felicidade e alegria. Em nenhum lugar do mundo é assim. A Holanda, outro dia, teve uma manifestação de rua muito intensa de pessoas contra uma paralisação mais forte, mas lá haviam morrido 16 pessoas no local onde fizeram essa manifestação, diferentemente do caso nosso aqui, que temos 3.000 pessoas por dia. Então, não há satisfação e alegria em ter que enfrentar algo com um choque. Mas tem certas horas, Kenzo, que não tem jeito. Imagina o senhor e a senhora que o chefe de família, da sua família, perca o emprego. Ele vai reunir a família e vai dizer: eu não tenho mais o salário que eu tinha. Vamos apertar tudo. Se for o caso, vamos mudar da casa que estamos, vamos cortar as despesas, vamos apagar as luzes, vamos economizar até eu arrumar um outro emprego. É mais ou menos isso. O vírus está consumindo como desemprego consome o bolso do trabalhador. Então, é preciso que a gente tenha essa consciência e essas luzes, como fez o presidente de Portugal, e lá eles conseguiram dar um passo muito importante, mais vitorioso do que nós. E não venham me dizer que lá é menor do que aqui, porque é menor do que aqui. Mas aí os esforços são proporcionais ao tamanho de cada país. Sidney, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, rebateu as críticas do ministro da Economia, Paulo Guedes, que em entrevista exclusiva à CNN disse que a compra das vacinas está atrasada desde o período em que Mandetta comandava a pasta. O ex-titular da Saúde disse que Guedes é, abre aspas, desonesto e mentiroso, fecha aspas, e que seria impossível comprar vacinas durante a sua gestão, já que os primeiros testes começaram em maio, época em que ele já não estava mais à frente do Ministério da Saúde. Agora, Sidney, eu quero saber como é que você avalia essa reação de Mandetta às declarações de Paulo Guedes.
Eu tenho a impressão, Kenzo, que qualquer pessoa reagiria com veemência, né? Se coloque você ou o senhor e a senhora que estão nos assistindo agora, quando lhe imputam alguma coisa que você não fez. E ele está certo, né? Luiz Henrique Mandetta, que foi o 47º ministro da Saúde da história do Brasil, ele ficou de 1º de janeiro de 2019 até 16 de abril de 2020. E a primeira vacina que foi anunciada, e mesmo assim, quando ela foi anunciada, todo mundo recebeu com muita perplexidade, um pouco de dúvida e incerteza, foi a Sputnik. A Rússia anunciou em 11 de agosto de 2020 que havia registrado oficialmente uma vacina contra o coronavírus. O presidente Vladimir Putin, naquela ocasião, ele disse que uma das suas filhas já tinha sido, inclusive, vacinada. Mas, repare, esse foi um anúncio planetário, mundial, global, né? Mas nós não tínhamos, até aquele momento, essa disponibilidade para compra naquele momento. E, de fato, Luiz Henrique Mandetta está certo. Ele está sendo acusado de não ter comprado vacinas quando isso se deu muito depois. Ele não poderia comprar o que ainda não existia, o que não tinha disponibilidade. Por mais que o ministro possa ter querido imputar a terceiros e passar a responsabilidade para Mandetta, neste caso específico, o tempo não bate, né? O ministro se enganou, vamos dizer assim, e deu essa bola fora. E aí o ex-ministro Mandetta reagiu de maneira um pouco emocional. Eu sempre acho que é melhor você reagir de maneira racional. Mas nós somos seres humanos, né? Se alguém me acusa de algo que rigorosamente eu não fiz, gravíssimo, seria razoável que eu também fosse veemente, né? Sidney, agora o atraso aí na compra de vacinas seria o grande responsável pela vacinação do Brasil estar num ritmo lento dessa forma que a gente tem mostrado aqui sempre no noticiário. De quem é essa responsabilidade, Sidney? Kenzo, sempre a responsabilidade é de quem está no topo do alto da sua autoridade, do seu cargo e tem que responder de forma final, né? Então, no caso do Ministério da Saúde, cabe ao ministro fazer todos os passos e ele é um responsável. No caso brasileiro, é um pouquinho diferente porque o presidente Jair Bolsonaro, ele criou um conceito absolutista, né? L'État c'est moi. Como dizem os franceses, o Estado sou eu. Ele trouxe para si a condução da política. Você se recorda que ainda à época do ministro Mandetta, isso se deu um pouquinho depois também, Nelson Tais ficou apenas um mês, isso se deu no curso da atual administração e se dará certamente na próxima que está por vir, doutor Queiroga. Ele deixou bastante claro, o presidente, que ele se sentia incomodado com uma série de ações, medidas, entrevistas que o seu ministro da Saúde tomava, que estaria em desacordo com o seu pensamento. Como é um cargo de confiança, ele entende que ele tem o direito de destituir alguém daquele cargo e, de fato, ele tem. Mas ele não é um especialista em saúde. Na medida em que ele faz e fez estas interferências, ele acaba também sendo o principal responsável. Eu não estou dizendo nada demais, porque quando a gente faz uma crítica aqui a qualquer um, sempre tem gente que gosta dessa pessoa, discorda da gente e, às vezes, até utiliza essas expressões um pouco duras conosco. Mas o vice-presidente da República disse isso há pouco tempo, há 1 ou 2 dias, o general Mourão disse isso, né? Da mesma forma que os acertos devem ser contabilizados para o governo, para o presidente Bolsonaro, a responsabilidade das suas medidas também. Ele disse isso quando indagado sobre a saída do general Pazuello. Então, Kenzo, não tem como você dizer que o presidente da República e o ministro da Saúde não seriam os dois principais responsáveis, porque os técnicos abaixo deles fazem o que eles determinarem. Eles são chefes, né? Não é possível que com o tempo passe, um chefe venha dizer, não, isso foi com você, não foi comigo. Isso já aconteceu em muitos outros momentos da história e ambos foram responsabilizados. Não tem muito isso. Ele manda, eu obedeço. Quem obedece acaba, de certa forma, sendo um co-responsável. Se você acha que não deve fazê-lo, pede seu boné e vai embora. Sidney, agora a gente vai para um outro assunto aqui, porque com o aval do presidente Jair Bolsonaro, o Congresso derrubou um veto do próprio presidente para anular dívidas tributárias de igrejas. O valor é de 1 bilhão e 400 milhões de reais nos próximos 4 anos. Com isso, as igrejas seguirão sem pagar a contribuição social sobre o lucro líquido e terão as dívidas acumuladas com esse tributo perdoadas. Sidney, como é que você avalia essa decisão do Congresso que contou com o aval do presidente Jair Bolsonaro?
Kenzo, este assunto ele é muito polêmico, porque não existe uma opinião única sobre isso. Se você perguntar para alguém que está lidando com a economia, pergunte para o ministro Paulo Guedes, né, se ele aprovaria uma medida que diminuísse o caixa, que baixasse a arrecadação, que impedisse a entrada de dinheiro nos cofres federais, já que ele tem que administrar o país. Certamente ele vai pedir ou para analisar, ou para estudar, ou será contra, porque se quer, e em economia é assim, todos queremos mais e não menos, se quer mais dinheiro. Então é perfeitamente compreensível que a área econômica do governo entenda uma medida como essa como ruim, porque você estará impedindo a entrada de recursos. Porque pela Constituição as igrejas não pagam impostos, mas nós estamos falando aqui de outros benefícios e de outras contribuições. Então, sob o ponto de vista econômico, temos esse aspecto. Sob o ponto de vista da religião, da nossa fé, de como nós entendemos como deve ser o relacionamento das lideranças com esse caminho que fazem, né, de aproximação entre o que acreditamos e o que Deus possa nos oferecer, e eles, de certa forma, exercem essa função através do conhecimento bíblico, através da sua fé, porque aqui no caso não é só evangélicos, não é só católicos, não seriam só outras religiões, estamos falando de todos os templos, estamos falando de todas as igrejas das várias religiões. E aí depende como o país interpreta isso. Os nossos representantes do centro, da direita e da esquerda, alguns chancelaram, inclusive, esta suspensão de contribuições. Mas olha, se as igrejas não pagam impostos, mas as contribuições deveriam pagar, e muitas delas estão atrasadas, no momento em que você anistia aquelas que não pagaram e você aprova que daqui para frente elas não pagarão mais, tem aquele aspecto econômico que eu falava no início do comentário, que é um baque no caixa, e tem uma espécie de uma facilitação para um setor para entrarmos num outro estágio mais adiante. Só para você ter ideia, Kenzo, eu vou alertar aqui, a bancada evangélica tem se articulado para, na reforma tributária, reforma que ainda virá, dar um outro passo, além dessa suspensão, agora dessa contribuição que o presidente vetou, mas pediu para que seu próprio veto fosse derrubado, porque se ele não vetasse, poderia se abrir um processo de impeachment ou de crime de responsabilidade contra ele. Então ele fez para se proteger a sua própria pele e evitar a eventualidade de um impeachment. E aí depois ele pediu aos congressistas para derrubar o veto dele. Mas veja bem, os evangélicos principalmente, e esta bancada, ela está lutando para que se tenha imunidade tributária para qualquer cobrança incidente sobre propriedade, renda, bens, serviços, insumos, obras de arte e até operações financeiras. E se isso vier a passar numa reforma tributária, teríamos as igrejas sem pagar impostos, como falamos, sem pagar as contribuições, como agora já se aprovou parcialmente. Isso vai para o Senado. E também sem pagar os outros tributos correlacionados ao que eu acabei de citar. E não vai demorar, os próprios pastores ficarão isentos também. Então é uma coisa muito delicada que nós precisamos separar. E o ideal é o Estado ser laico nessa hora. Ele entender a fé de cada um, todos devemos tê-la, mas deve-se entender também que o Estado é de todos, não é só de uma parte. Agora, Sidney, quando o presidente Bolsonaro veta a anistia da dívida, o argumento utilizado foi de que esse dispositivo havia sido aprovado sem compensação fiscal, o que abriria margem para que essa medida seja classificada como crime de responsabilidade, né? Essa possibilidade não existe mais? Na medida em que ele agiu como agiu, a princípio, de forma objetiva, não, porque ele vetou. Quem, na verdade, fez essa abertura, ou esta exceção, ou esta mudança foi o Congresso, ainda que influenciado por ele. Eu digo de forma objetiva. Mas nós já tivemos na história do Brasil, né, alguns julgamentos, por exemplo, que disseram que se poderia culpabilizar alguém, mesmo sem ter prova absoluta e objetiva. E nesse caso aqui, poderia se questionar em outras instâncias. Mas é difícil que isso aconteça, sabe, Kenzo? Porque as igrejas têm uma bancada muito expressiva. Repare que eu estou falando das igrejas, das religiões, né? Porque não é somente uma denominação, um segmento só que está pleiteando essa suspensão de pagamento de contribuição. Eles têm muita influência cada vez maior. O próprio presidente da República, ele foi eleito, né, católico que diz ser, pelos evangélicos e por aqueles que acreditaram no seu discurso, que ele usou muito durante a campanha também, identificando-se como um cristão. Então o presidente tem esse perfil, ministros também que integram o seu governo, alguns deles são evangélicos também. Então é muito
muito pouco provável, viu, Kenzo, que alguém barreire isso. E até votos da esquerda também colaboraram para que essa contribuição fosse suspensa, porque também alguns parlamentares foram eleitos pela força da fé, vamos dizer assim. Eu ia falar uma outra palavra que talvez não seja mais adequada, né? Mas através daquelas campanhas, né? Que muitas vezes, infelizmente, acabam sendo feitas em alguns lugares onde não se deveria fazê-lo, apenas por ser lugares de fé, né? Fazer política dentro de igreja, política dentro de templo, não é algo realmente que nós deveríamos aceitar e é até ilegal. Ok, Sidney, muito obrigado pela participação de hoje. Muito obrigado e até amanhã, Kenzo. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.